Bom, boa noite a todos. Essa é mais uma aula do módulo de patologia, tá? E essa aula ela vai ser sobre metaplasia. Eu deixei aí no primeiro slide uma dica para você sobre o que pode ser uma metaplasia. Será que ela é uma transformação, uma mutação? Bom, o que que é uma metaplasia? Para a gente entender o que é uma metaplasia, a gente precisa entender que nosso organismo ele é formado por células. E essas células, elas são células consideradas normais. O que que eu posso chamar de uma célula normal? Uma célula normal é aquela célula que está efetivando, está efetuando todos os processos e está expressando todas as características que são naturais para o tecido que ela está compondo, né? Então, o neurônio vai ter expressões necessárias para que ele seja considerado um neurônio no tecido que ele precisa estar. Uma célula do tecido epitelial de revestimento, ela também vai ter expressões diferenciais, ou seja, ela vai ter expressões e características que vão fazer com que ela faça parte daquele tecido de forma normal. A metaplasia, ela é a alteração dessa expressão. Então, a gente consegue perceber aí nessa imagem que a célula normal, ela mudou de expressão. Isso é a metaplasia. Essa mudança de expressão, ela é causada por um estresse, pode ser um estresse físico, um estresse mecânico, mas um estresse recorrente, tá? À medida que a célula vai sofrendo esse estresse, ela chega num ponto que ela silencia os genes que faziam aquela expressão normal, a expressão fisiológica dela, compondo aquele tecido que ela compunha, ou que ela compõe ainda, e ela passa a ativar outros genes que vão gerar outras expressões, tá? No caso, a gente tem dois tipos de metaplasia, que seria a metaplasia epitelial e a metaplasia mesenquimal, tá? Essa diferenciação é só do tecido onde está ocorrendo a metaplasia. Então, se você tiver uma célula epitelial, vamos pensar, uma célula pavimentosa, essa célula, ela pode se modificar para uma célula colunar, né? Ela vai continuar sendo epitelial, né? Ela vai continuar sendo parte de um tecido epitelial, mas com uma expressão diferente. Isso é característica da metaplasia. Bom, nessa imagem aqui, a gente consegue perceber e pensar, tá? O que que pode suceder à metaplasia? Por que que eu penso sobre isso? Porque a metaplasia, ela é um processo intermediário. Como assim um processo intermediário? Ela é um processo que pode gerar outras situações um pouco mais graves, né? E o que que a metaplasia pode gerar? Bom, aqui a gente percebe um tecido que claramente sofreu uma metaplasia. Por que eu digo claramente sofreu uma metaplasia? Porque à direita, aqui nessas células azuis, a gente consegue perceber que é o tecido normal, tá? A gente pode pensar nessas células como tecido normal. Aqui a gente tem um tecido epitelial, estratificado, formado por células pavimentosas, certo? E do lado, nessas células roxas, a gente consegue perceber um tecido formado por células epiteliais também, mas células colunares, ou seja, essas células aqui modificaram a expressão por conta, né, de um processo de estresse, um estresse recorrente, e elas se tornaram, né, passaram a expressar características de células colunares. Esse processo, quando ele não é controlado, quando os hábitos que geraram esse processo não são removidos da vida da pessoa, isso pode gerar uma neoplasia, tá? O que é uma neoplasia? Relembrando, neoplasia é um crescimento desordenado, exagerado de células, que possivelmente pode gerar um tumor e, consequentemente, um câncer, tá certo? Bom, aí eu estou aqui falando para vocês sobre metaplasia, o que é metaplasia, todas as características de uma metaplasia, e do nada tem a imagem de um chimarrão na frente de vocês. Por que vocês acham que eu coloquei essa imagem aí? Bom, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber por agora, o chimarrão é uma bebida quente e é tomada realmente muito quente, né? As pessoas que tomam chimarrão falam que precisa ser quente, se não for quente não é chimarrão, né? Eles não consideram. Eu coloquei aqui a imagem para vocês, explicando, né, todo o processo para fazer chimarrão, se vocês quiserem printar aí depois para aprender, mas não é o caso agora. A gente só precisa focar num ponto nessa imagem, que é onde está essa seta azul, né, aqui embaixo. Essa seta está apontando para a temperatura. Essa temperatura é a temperatura considerada ideal para fazer um chimarrão. Temperatura de 70 graus Celsius. É uma temperatura muito alta, né? Se você for para pensar que quando a gente vai tomar banho quente, a temperatura da água não passa de 30, 40 graus, né? E a gente está pensando numa bebida, a gente vai beber algo que está a 70 graus Celsius. Isso, naturalmente, é um desgaste, vai gerar um desgaste para as células da boca, para as células do esôfago, para as células do estômago. Por quê?
Porque a temperatura é um fator físico, né? E esse fator físico ele vai gerar um estresse quando é enfrentado de forma recorrente pelas células. Qual que é a consequência disso, né? Bom, a consequência disso é que a gente percebe, tá? Eu peguei aqui dois mapas comparativos aqui, né, dos estados brasileiros. Esses mapas são do INCA, tá? Instituto Nacional de Câncer, e aqui demonstra a incidência de câncer de esôfago no Brasil. A região sul do Brasil, tanto para homens quanto para mulheres, é uma região com alta incidência de câncer de esôfago, né? E eu dou atenção especial para o Rio Grande do Sul, que é o estado brasileiro, a partir de dados do INCA, que é o estado brasileiro com maior incidência de câncer de esôfago no Brasil, tá certo? Esse estado é o estado no qual o hábito das pessoas, o hábito popular é tomar chimarrão, tá? É uma característica dessa população que está diretamente ligada com o fato deles terem maior incidência desse câncer, tá? Esse câncer é o adenocarcinoma de esôfago, tá certo? É gerado em células epiteliais. Então, a gente consegue perceber a influência direta da alta temperatura na formação desse câncer. E, obviamente, um processo intermediário, né, antes de formar esse adenocarcinoma nesses pacientes, é a metaplasia. É o primeiro processo ali mais grave que vai acontecer devido a esse estresse recorrente, né, pela alta temperatura do chimarrão. Bom, falando sobre essa questão do esôfago, né, porque é o principal órgão afetado, principal estrutura afetada por esse fato da alta temperatura do chimarrão, a gente pode olhar, né, primeiro a lâmina de um esôfago saudável, a gente tem uma noção de como é, né, a histologia desse órgão, né, desse tecido. Bom, a gente percebe ali um tecido epitelial pavimentoso, né, estratificado e não queratinizado, certo? Essa camada de células epiteliais é característica do esôfago, tá certo? É a característica natural e normal, saudável desse tecido. Nessa outra lâmina, a gente consegue perceber o esôfago de Barré, tá? O que é o esôfago de Barré? É o esôfago metaplásico, tá? É só um nome que eles arrumaram para o esôfago com metaplasia. Nessa lâmina aqui, a gente consegue perceber a presença de um tecido epitelial colunar não queratinizado com células caliciformes. Por que eu posso dizer que são células caliciformes? Bom, porque essa lâmina aqui, ela está com uma coloração que é chamada de arcambru, né, se não me engano. Essa coloração, ela é utilizada para identificar células caliciformes nos tecidos. Esses pontinhos azuis aqui, né, na borda do tecido, são as células caliciformes. E nesse caso, a gente está falando de um esôfago. Voltando lá na última imagem, vocês não percebem células caliciformes aqui. Não tem, né? O tecido totalmente diferente. Até tem aqui do lado um tecido saudável. Vocês percebem a diferença de um tecido para o outro, né? Então aqui ocorreu uma metaplasia, essa metaplasia gerada por um desgaste recorrente nessa região, tá certo? Bom, para finalizar, eu coloquei aqui a imagem de um esôfago metaplásico, mais a imagem macroscópica, né? Nesse caso aí, muito provavelmente é um paciente que sofre de refluxo gastroesofágico, tá certo? Porque está bem ali na interseção, né, do esôfago com o estômago. Nesse caso, essa metaplasia é gerada por um desgaste por alteração de pH naquele tecido. Então, a alteração de pH nesse tecido fez, né, com que essas células, né, em volta ali, desenvolvessem essa metaplasia. Vocês percebem a diferença de coloração entre uma região com tecido normal e uma região metaplásica. Essa mudança de coloração é dada pela mudança de expressão dessas células que estão aqui. Novamente, eu ressalto, né, se isso aqui não for tratado ou se isso for causado por hábitos alimentares errados, né, da pessoa, se ela não modificar esses hábitos, essa metaplasia pode gerar uma lesão mais extensa. Essa lesão mais extensa pode sim gerar um adenocarcinoma, que é o caso, né, dos habitantes da região sul brasileira, com o consumo habitual do chimarrão em altas temperaturas, isso gerando esse adenocarcinoma, mas gerando principalmente e inicialmente a metaplasia, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa podem mandar dúvidas, estou aberto a conversar sobre o assunto. Muito obrigado.